amados, por estarmos aqui para agradecer o nome de Jesus. Amém? O livro de Joel é bem pequeno, meus amados. Glória a Deus. É santo e maravilhoso, meu Pai. Aleluia. Livro de Joel, capítulo 2, e o verso de número 23. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. A minha versão diz da seguinte forma: Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as de outono, as de primavera, muita chuva como no passado. Glória a Deus. Apenas um versículo, meus amados. Vossos assentos por vontade. O livro de Joel é um livro bem pequeno, meus amados, mas ele nos diz como ele trouxe a palavra do Senhor naqueles tempos difíceis. E esse texto, meus amados, nos trazem que em tudo há um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Poderia dar um tema para esta pregação, esta palavra nessa noite, dizendo: qual está sendo a sua semeadura? Essa foi a pergunta que o Senhor me trouxe ao meu coração após ler este pequeno texto. Tem uma passagem paralela que está lá em Jeremias, capítulo 5, e verso de número 24, que nos diz assim: Vocês não disseram no seu coração: precisamos temer o Senhor nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva de outono quanto a chuva de primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. É um texto paralelo, meus irmãos, mas para nós entendermos o texto em si, eles nos diz ali no meio da parte B do verso 23 que Deus lhes deu a chuva no tempo certo, as de outono. O que traz o outono aqui, meus irmãos? Nós levarmos para o nosso tempo de agricultor, de plantio, a chuva de outono é aquela pré-chuva que faz o chão estar umedecido para poder receber uma semente, né? Receber o plantio. Então aqui nós podemos ver que até nisso há uma preparação, né? Nós queremos ver aqui, o texto nos traz ao todo como o trigo, o vinho, o azeite, né? Mas o que o Senhor me atenta muito são essas palavras, outono e primavera. Outono é a pré-plantio, né? O tempo de começar a preparar o solo para receber a boa semente. E a primavera seria após quase colheita. Já é o tempo que o fruto, né? Ou o item está quase no tempo de ser colhido. Então ele precisa daquela água, né? Na medida correta para que possa ser colhido também. Que eu trago ao teu coração, meus irmãos, que se chover pouco, né, a colheita vai ser mirrada, vai ser, vamos dizer assim, ela estará com falta, né, não estará com o seu resplendor completo, né? Mas aqui nós podemos ver que se não fosse o Senhor trazer tudo isso no tempo certo, né? A Bíblia nos traz que nem os passarinhos sabem o que comer, porque Deus dá a eles o necessário. E o que traz isso para o teu coração, meus irmãos? Né? O Senhor diz que no tempo certo haverá a colheita. O texto mais abaixo, como eu disse, traz o item, né, de comparação: o trigo, o vinho, o azeite. O que eu poderia trazer para os irmãos, figurando isso para a nossa vida? O que significaria o trigo? Né? A Bíblia nos traz vários exemplos na Bíblia que se o joio e o trigo estão juntos, foram plantados conforme diz a parábola,
No tempo da quase colheita, os dois estão prontos. Porém, se eu arrancar o joio, eu vou arrancar o trigo também. O Senhor me traz no meu coração a figura do trigo, trazendo a nossa perseverança. Como nós vamos suportar os dias maus? Como nós vamos continuar caminhando, sabendo que tudo aquilo está acontecendo contra a sua vida e você não pode levantar um dedo. Como diz o Senhor me ensinou, nós não levantamos um dedo ou fechamos a mão. Nós dobramos o joelho no chão. É a nossa maior arma, né? O outro exemplo que nos traz aqui é o vinho. O vinho, todos nós sabemos que ele é plantado, ele é colhido, ele traz em parreiras. E é muito bonito você ver toda aquela paisagem, né? Você poder andar, não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade, estar passando por baixo e estar ali, usufruindo, né? Comendo, colhendo os cachos de uva. Mas o vinho nos traz aqui a nossa vida de cristão. O vinho está lá, a uva pronta, há um tempo de ter preparação. Talvez os irmãos não saibam, mas um cacho de uva, para ser bem bonito, bem formoso, há o tempo da poda, da própria vinha, há o tempo de escolher quais os frutos estão bons e quais não, né? A pessoa que está cuidando da vinícola, ele sabe disso. Eu vou dizer assim, ele sabe separar qual vai ser um bom fruto e qual vai ser apenas no momento que ele está crescendo e formando ainda. Algo que eu tive que estudar sobre isso também, que a forma também que a quantidade de uva que há num cacho, isso também vai dizer se aquele cacho vai ser bom ou não. Há várias qualidades, né, variedades de uva também a serem plantadas. Mas, irmão Alexandre, o que tem a ver o vinho com a nossa vida cristã? Eu vou dizer para os irmãos assim que, assim como o vinho e o azeite, eles precisam ser esmagados. Né? Os vinhos precisam ser pisados. Há um tempo de maturação. Né? Cada tipo de vinho, seja sauvignon, seja branco, seja tinto, suave, seco, né? O próprio champanhe, há um tempo de maturação. Há um tempo dele ser preparado para então ser servido. Como eu disse para os irmãos, o que nós temos semeado em tudo isso? E o último item, o azeite. Sabemos bem que o azeite, dependendo do processo que ele é feito, né, primeiro vem lá o pé da oliveira. Se nós formos ver, ele demora muitos anos para começar a ser plantado, a começar a dar frutos. Se não me engano, são cerca de 30 anos um pé de oliveira. Mas a oliveira está lá, formosa, né? Algumas pessoas usam as folhas para fazer culinária, mas é o azeite da oliva, ele sai daquela pequena fruta. Se ele é tirado de lá, é usado em conserva. Nós podemos encontrar no mercado com semente ou sem semente. Mas aí vem o tempo que o azeite também, ele precisa ser extraído. Só que o processo do azeite, ele ainda é mais prensado, mais pisado, né? Vamos dizer assim, um pouco mais machucado, para poder sair o melhor azeite possível. Podia trazer para os irmãos também dizer que o caldo de cana, quanto mais aquela vara de cana é passada na moenda, quanto mais vezes ela é amassada e triturada, é aí que sai o melhor caldo. Podemos segurar isso para a vida do crente. É difícil passar pelo processo? É. Alguém gosta? Não. Mas a pergunta é, e quando chegar o tempo de Deus usar a sua vida, você vai estar pronto para isso? O que você vai trazer de testemunho para poder mostrar que o Senhor tem feito coisas na sua vida? E ainda mais, de que forma está sendo o seu testemunho em cima de tudo isso? O Senhor me trouxe tantas coisas ao mesmo tempo sobre o texto, eu falei, Senhor, como é que eu vou esmiuçar isso aqui? Como é que eu vou separar, vou colocar em pequenas partes para que o povo possa entender a sua palavra? O Senhor disse para mim assim, o tempo de colheita está chegando. E quanto você tem semeado? Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa, eu tenho falhado. Eu sou falho. E agora? Posso entrar um pouco assim que a forma como a gente vê os dias passando, como o pastor disse, a gente tem uma vida tão corrida, né? A gente acorda um pouquinho de madrugada, corre o dia todo, fazer o sustento, pagar as contas, os boletos. E hoje, essa semana mesmo, eu tive uma experiência que eu fiquei um pouco intrigado. Eu fui levar o filho do dono num fornecedor. Dentro do carro ele me perguntou assim, Alexandre, você sabe me dizer qual que é a diferença dessas igrejas que está escrito pentecostais e não?
Eu nasci numa igreja católica, minha família toda é católica. Você sabe que meu pai reza todo dia com aquela imagem que está lá dentro da empresa. Mas eu tenho essa dúvida. Você sabe me explicar? Eu falei, com certeza. Eu falei assim, agora que deixa. Ele perguntando assim, mas essas igrejas vieram da onde? Eu falei, nossa igreja, ela veio lá da Europa, veio dos Estados Unidos, com missionários da Batista, veio para o Brasil e foi fundada a primeira igreja pentecostal, nossa Assembleia de Deus. E ele olhou para mim assim, Alexandre, você é crente? Eu falei, graças a Deus. E nisso eu fui contando a história da igreja para ele. O que era a igreja pentecostal, o que não era, o que é aquela igreja de fachada preta, qual que é a diferença daquela igreja para nós, qual que é a diferença da igreja evangélica, dos crentes, para a igreja católica. E pude chegar ao ponto de mostrar para ele assim, todos nós seguimos a Deus, só que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou para salvar nossas vidas. A igreja católica não conta isso. E ficou aquele silêncio no carro, assim, por um instante, ele olhando, perguntando mais coisas sobre a igreja. A conversa deu quase 20 minutos. E ele parou assim, olhou. Alexandre, o que isso muda na nossa vida quando você aceita esse Jesus? Eu falei, a sua Bíblia, como a minha Bíblia, diz que Jesus nasceu, se fez carne, né? Ele andou na terra como um homem, um ser humano. Ele tinha um trabalho como nós. A Bíblia nos conta em certos episódios dele que umas passagens que Jesus nasceu, Jesus reaparece com 12 anos na Bíblia, né? Quando foi ao templo, se perdeu. E a Bíblia novamente relata Jesus com quase 30 anos de idade. O que Jesus fez dos 12 até os 30 anos, meus irmãos? Ele viveu uma vida como qualquer outra pessoa, como você e eu. Ele teve uma adolescência, ele foi brincar. Eu duvido se não brincou de carrinho porque o pai era carpinteiro. Quantos carrinhos ele não fez? Carrinho de madeira. Eu não sei para os irmãos, mas eu tive isso na minha infância. Meu pai era marceneiro, eu brincava com prego o dia inteiro. Cansei de macetar meus dedos. Mas eu fico levando isso para a minha vida. Se o carpinteiro que se fez humano para salvar a minha vida e a sua vida, né? Como dizem, né? A árvore torta não se endireita. Mas eu digo que Jesus está aqui. Ele pode fazer uma bela obra de arte em cima dessa madeira torta, não concorda? Deus de poder, aleluia. E nisso tudo, meus irmãos, ele foi me falando sobre a vida dele, sobre algumas comparações. Ele me disse assim, mas eu tenho tanta dúvida, a gente vê tanta coisa acontecendo, mas e por que isso? Eu falei, meu amado, infelizmente as pessoas distorcem a informação, não sei a forma como você soube das coisas como acontecem, mas eu tive uma vida diferente antes de vir para Jesus. Eu vivi igual você, balada, bebida, saidinha. Para os irmãos terem ideia, eu estudo na PUC. Nós sabemos que não é nada barato, né? A questão da mensalidade lá. E eu perguntei para ele assim, quais são os seus planos? Porque querendo ou não, nossa empresa lá, ela faz usinagem, faz peças, ferramentas sob medida, né? Personalizadas. E ele faz mecatrônica, faz programação de robô. Ele olhou para mim e disse assim, não tem nada a ver com o serviço do pai, não é verdade? Eu estou estudando para fazer robô e meu pai trabalha com peças brutas. Há dias que eu pego peça de 1.500 quilos, 1.800 quilos, uma peça do fornecedor, trago para dentro da empresa. Tem uma máquina lá que vale quase 5 milhões, os irmãos terem ideia. É uma máquina gigante. Perto dela assim parece um bingo, como dizem. Mas para nós vermos que a palavra do Senhor nos diz que Ele voltará naquele momento em que todos os povos já tenham ouvido falar do Senhor. A gente olha um pouquinho para o lado e pergunta, como é que aquela pessoa do meu lado nunca tinha ouvido? Não sabia qual era a diferença. E o Senhor me confrontou. Eu fiquei pensando, Senhor, como é que eu vou trazer uma palavra para a igreja numa quarta-feira à noite, sendo um culto da vitória? Eu li tantos textos diferentes, eu fiquei até um pouco preocupado, o dia foi mais corrido ainda que o normal. E o Senhor disse assim, se lembra aquela passagem que está lá assim? Eu fui lá procurar. Minha esposa até brincou comigo, cadê a Bíblia hoje? E o Senhor deu o texto, eu passei um pouco mal à tarde antes de vir para cá. Aquele gelo. Eu disse, Senhor, como é que eu vou trazer para o seu povo dizendo que há um tempo determinado para as coisas acontecerem na vida de todos? Como é que eles vão poder entender isso? Eu não sei como é a sua caminhada até hoje, meus irmãos. Eu não sei de que forma você chegou até Jesus, né? Mas às vezes a gente olha
Deus Santo. Até pela preocupação de algumas pessoas, como os irmãos viram, eu pedi oração. O Rinaldo está melhor já de saúde. Ele teve um problema de saúde, ficou um pouquinho internado, tomou várias medicações. Mas daí o pastor Agostinho, que está lá no campo missionário, ele descobriu que teve diabetes. E na nossa última viagem ele estava um pouco abalado, as vistas estavam um pouco escurecendo. Minha esposa até brincou, você não falou com ele? Eu falei, eu briguei com ele um pouquinho. Porque querendo ou não, é uma pessoa de idade. Mas e o cuidado da saúde onde fica? Não sei para os irmãos, mas eu entendo que diabetes não é uma coisa de brincadeira. O tempo que eu tive no HC, isso me trouxe uma experiência fora do normal. Não apenas de ver coisas fora do normal como ser humano, mas há coisas assim tão simples. Ver crianças entrando por aqueles portões, pela porta de entrada, subindo para pegar o elevador. Você vê crianças saudáveis, correndo, brincando. Você vê depois de 2 semanas elas estão já com aquele lenço enrolando na cabeça, porque está fazendo quimioterapia, perdendo o cabelo, perdendo o peso, perdendo a coloração da pele. E aquilo me doía, porque eu via muitos entrando mal, já deformando o corpo, caindo. Algumas mal conseguiam andar. Eu me perguntava, eu olhava assim, Senhor, não me permita que eu tenha que passar isso em casa, porque é muito doloroso. E acima de tudo, meus amados, a gente vê como Deus prepara a nossa vida, que acima disso ainda, eu cuidava da maternidade do Vitor Ferreira, no Amaral. Houve situações de ter que ir lá final de semana para fazer a liberação de corpo de criança. Acabou de sair do centro cirúrgico, ou nem chegou a isso. Eu digo para os irmãos que eu passei por essa experiência 2 vezes. Eu perdi 2 filhos. Eu não cheguei a vê-los fisicamente. Mas toda vez que isso passa, isso me remete a lembrar lá de novo na maternidade. Na maternidade, voltar de novo para o necrotério do hospital de clínicas. Aquilo lá, o cheiro de formal é tão forte, meus irmãos, que na hora que você chega na portaria principal para ir para o necrotério, você já sente o cheiro. E há dias que havia a funerária tirando vários corpos, 15, 20, um dia só. E lá dentro, meus irmãos, há vários vidros, que eles levam de lá, que são indigentes, que a gente chama, né, sem identificação, para poder fazer estudo. As coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe de que forma vai preparar. Todos nós temos marcas, cicatrizes, carregamos bagagem na nossa vida. Mas a última situação que eu passei, eu fiquei um pouco mais, não digo atribulado, mas fiquei pensativo. Falei, Senhor, eu acabei de vir, que suporte eu vou dar para Maria nesse momento? Como é que eu vou falar alguma coisa para ela? Entrando, saindo, sabendo como estava acontecendo. Você como pessoa, como ser humano, como pai dentro da casa, tem que carregar no ombro um sorriso que não existe. Tirar a força da onde para poder ajudar alguém? E naquela noite, meus amigos, a Maria foi para aquele centro cirúrgico. O Senhor me trouxe uma calma tão grande, dizendo assim, meu filho, aquieta o teu coração e deixa eu trabalhar. Você verá com seus olhos humanos o que eu estou fazendo na vida de vocês. Eu te dei uma promessa há 12 anos atrás. Talvez você tenha se esquecido, mas eu vou cumpri-la no momento certo. Aleluia. Meus irmãos, é algo tão assim diferente, porque a própria Maria disse assim que você vê as pessoas ao seu redor, pessoas em pranto, desesperadas, pessoas sem uma ajuda psicológica, ou até uma ajuda afetiva, física, e todo mundo olhava, né, falando, como é que você tira a força? Como é que você consegue lidar com essa situação sabendo o que está acontecendo com a sua vida? E nós entramos e nós saímos daquele lugar, há pessoas até hoje que mandam mensagem, falando, obrigado, porque você me deu uma palavra no momento que eu estava pior do que você. Por quê? Mas você dizia, o Senhor Jesus. Jesus me resgatou, me salvou, me cuida até hoje, zela pela minha vida, me dá o sustento necessário. E como a gente bem sabe, meus irmãos, que o Senhor é um socorro bem presente na nossa vida. Nós passamos por algumas situações que nós pensamos até em dizer assim, Senhor, mas por que tanta pancada na minha vida? Como até dizem, né? Senhor, eu não sou Rambo, não. Eu não consigo suportar tanto. Mas o Senhor diz, a cada dia, tanto para a minha vida como para a sua, dê mais um passo. Dê mais um passo. Por quê? A Bíblia nos diz todas as vezes que a partir do momento que você põe o joelho em orar, a orar, você ora, coloca o seu joelho no chão, né? E ora.
A oração em si, se nós desmembrarmos, ela vai dizer orar e ação. Tudo nós pedimos para o Senhor, seja coisas boas ou ruins, né? Eu não sei a forma como os amados conversam com o Senhor. Mas eu conto desde o dia que o dia está bom, o dia que não está bom, né? O dia que alguma fechada a gente leva no trânsito. A Maria até brinca assim, é perigoso andar de uma forma. É horrível. Eu digo assim que eu tenho que abrir o olho todos os dias. Mas é um momento de distração, meus amados. Você pode levar uma fechada, alguém pode bater em você. E aqui o Senhor me traz assim, tudo que a gente pede para o Senhor, nós pedimos, o Senhor grava, pelo Espírito Santo, leva nossas orações até o Senhor. Só que o que nós fazemos em seguida? Nós sentamos e cruzamos os braços. É algo assim tão interessante que o Senhor me mostrou durante a madrugada, que o tempo da nossa colheita está chegando. Tudo que nós estamos fazendo aqui nessa terra, seja o evangelismo, seja o dia de nós estarmos aqui no culto nessa noite. Eu sei que quantos queriam estar em casa? Está frio? Está frio. Né? Nós vemos, nós sabemos que a irmã voltou. Né? Eu me inspiro muito a ver o irmão Arthur todas as vezes cantando no harpa. Ah, meu irmão, a gente passa por algumas situações da vida que a gente não entende. Eu convivi com um senhor de idade que ele não sabia ler nem escrever e tocava uma guitarra. O que aconteceu? Veio a pandemia e ele, infelizmente, foi nessa leva. Só que todas as vezes que eu lembro aquela igreja pequena, né, aquele irmãozinho chegava assim, mal sabia falar direito, não sabia nem escrever o nome, mas ele estava lá todos os cultos, meu irmão. E não era o mesmo hino todos os cultos. Como é que ele sabia? Como é que ele olhava assim e as pessoas começavam a cantar com ele às vezes, ele falava, não, pode deixar que eu vou tocar. Ele começava a bater, batia assim e saía. Algo assim, fora do sério. Era fenomenal, vamos dizer assim. Mas ele plantou, meus irmãos. O evangelho chegou até ele, ele semeou, ele foi batizado, ele casou. Ele semeou e foi para o Senhor. Ele está esperando o Senhor. E agora nós? Quanto tempo mais nós vamos ficar parados esperando alguma coisa acontecer para que Deus comece a trabalhar? Oh, Deus de poder. Eu vejo às vezes, meus irmãos, que algo tão pequeno que a gente faz, eu já contei isso para os irmãos, eu gosto de falar isso porque a gente não sabe para quem está falando, ou que essa pessoa vai ser lá na frente. Eu vi situações que o pastor mesmo Agostinho, ele trouxe várias pessoas para o ministério, formou vários obreiros no seu tempo de caminhada. É uma pessoa simples, ele passou quantos anos? Quase 15 anos sendo presbítero. E hoje eu vejo pastores que foram ensinados por ele, sendo dirigente de congregação, sendo dirigente de campo. Nós não sabemos a quem nós estamos semeando. Nós somos pequenos diante do Senhor, mas se aquele momento o Senhor usa a sua vida. Não é, meus amados? Eu conto assim algo que me traz muita alegria, que a pessoa que sempre ficava na porta, meus irmãos, foi a pessoa que me ajuda até hoje. Ele é presbítero, parou na caminhada, né? Mas eu lembro ainda que todos os cultos, pastor, ele estava lá na porta ele esperando antes de ir embora. Eu tentava fugir pelas portas laterais, tentava fugir pelo banheiro, por outro portão, que tinha 2 portões na borda do campo. E ele sempre estava lá na porta da igreja esperando eu sair. Perguntar assim, meu irmão, como é que foi seu dia hoje? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? E assim foi o tempo, meus amados. Nós passaram 14 anos. E todas as vezes que eu passo na frente da igreja, eu lembro disso. Deus de O que faz o empenho? Ele e outro irmão até hoje. Alexandre, você lembra dos trabalhos que nós fizemos no meio do caminho? Quantas vezes a gente chorou sozinho dentro da igreja? Quantas vezes a gente viu o Senhor trabalhando? Eu falo, eu lembro. Eu digo para os irmãos porque assim, naquele tempo que a gente fazia os trabalhos, foi gravado, foi feito alguns vídeos. Tem vídeo no YouTube que tem 1,5 milhão de visualizações. Fui eu? Não. Ele. E a gente leva isso e eu trago para a minha vida, meus irmãos, que certo dia eu estava triste, abatido, que as coisas estavam difíceis dentro de casa. E o pastor que tinha vindo aquele dia, era um pastor ex-peão de rodeio de Barretos. Ele falou assim, Alexandre, o Senhor me manda te dizer para você tirar essa tristeza do teu coração. O teu esforço que você está fazendo hoje, ninguém está vendo lá escondidinho.
Mas eu estou vendo, estou contabilizando tudo isso. E ele me disse assim: Alexandre, eu vim pregar hoje aqui. Essa mensagem que você gravou, eu vou levar para o estúdio e vai se tornar um DVD para a gente poder vender. A minha pergunta que eu trago para você é: quem vai ver essa mensagem? Daqui quanto tempo? Eu sabia que uma mídia de DVD vai ficar ali, tem gente que guarda em casa, tem gente que esquece. Mas ele falava assim: isso aqui é para mim poder juntar fundos, para poder continuar pregando. Mas a questão é, se uma pessoa aceitar Jesus através desse DVD, você vai saber? Eu não vou saber também. Mas vai chegar o dia, aquele momento que nós chegarmos diante do treino branco, que o Senhor vai levar a nós a dizer o que nós vamos receber de galardão. Qual foi a recompensa que nós tivemos aqui na terra, fazendo a obra do Senhor? Nós vamos receber o quê? O nome já está escrito no livro da vida. Mas e aqueles ornamentos, as pedras preciosas, brilhantes, pequenas, de várias cores e tamanhos para ornamentar? O Senhor me traz ainda mais que as nossas obras vão passar pelo fogo. Vão passar pelo fogo para queimar como palha ou como ouro. Eu não sei a forma como os irmãos estão fazendo a obra do Senhor, mas o Senhor manda dizer que o tempo da colheita está chegando. Glória a Deus. O tempo da colheita está chegando, meu irmão. Eu não sei a forma como o seu celeiro vai estar. Eu estou batalhando pelo meu. Amém. Glória a Deus. O dia é difícil. Os dias não são fáceis, meus irmãos. Mas ainda vai chegar um tempo que é mais difícil ainda. Nós vemos as coisas acontecendo, nós vemos vídeos, né? Informações chegando. Eu digo para os irmãos que nós estamos num lugar tão fácil de falar de Jesus, mas a gente tem vergonha. A gente tem medo de falar que crê. Tem medo de falar que Jesus fez alguma coisa na nossa vida. É algo tão interessante às vezes, meu irmão, que a gente tem tanta experiência e bagagem em certas coisas que chega um momento, quando você senta, às vezes, para refletir sobre como foi seu dia, eu fico pensando: Senhor, por que eu passei por tantas coisas acontecendo aqui? Eu disse para os irmãos, não sei se eu contei, vou falar novamente, quando eu fui para o Japão na última vez, a partir do momento que você fala que você é cristão, você é separado. Eu cansei de passar minha janta sozinho, né, mano? Maria ligava para mim, às vezes, eu ligava para ela quando fuso horário. Ela olhava assim para o vídeo chamado: Alexandre, não tem ninguém aí? Não. Está todo mundo em vários lugares diferentes. Ninguém gosta de cristão aqui. Ela parou, ficou assim, Mas entra na questão, meus irmãos, como é que a gente vai lidar com o psicológico? Você não tem família, você não tem amigos. Eu estava numa cidadezinha no meio do nada, que eu olhava para qualquer lado do canto, eu só via montanha. Para mim chegar num supermercado, para fazer uma compra, era 45 minutos a pé. E como é que comia? Foi dessa forma. Mas para a gente ver como é que Deus trabalha. Eu vi tantas coisas caindo naquele lugar. Eu vi o meu setor de trabalho, que era um lugar que menos tinha hora para poder trabalhar. Eu fazia tantas horas que eu chegava cansado. Às vezes eu conversava com a Maria 10 minutos e falava: eu preciso dormir. Não estou aguentando. Mas para a gente ver que naquele meio, naquele lugar, como Deus abençoa a nossa vida. A pergunta é: Jesus continua nos cuidando? Sempre. O diabo trabalha 24 horas, mas o Senhor trabalha 25. Que conta é essa, irmão Alexandre? Pois é, essa é dessa forma a matemática do Senhor. Meus irmãos, apenas trago para vocês que há um tempo da colheita. Tudo que você plantou vai ser colhido. A minha pergunta é: o que vocês querem colher ainda? A terra da plantação passada já passou. Não sei o que você tirou daquela terra, mas é tempo de preparar o solo novamente para fazer uma nova colheita, meus irmãos. Há um tempo novamente de preparar esse solo e plantar semente boa. A parábola do Senhor nos traz sobre os solos. Que tipo de solo você quer plantar a partir de agora? Que tipo de semente você quer plantar? Em nenhum momento a ciência nos mostra: se eu plantar melancia, eu vou colher banana. Eu estou errado? Mas a pergunta é: você vai plantar coisas boas para o Senhor usar a sua vida? Ou você vai ficar parado de braços cruzados esperando Jesus voltar? E quando Jesus voltar, será que você vai subir? Eu trago isso todos os dias para o meu coração. Às vezes eu sou bem chato com as meninas em casa, porque eu mostro para elas o que acontece. Tudo bem, a salvação individual mas o Senhor vai recorrer e vai cobrar da minha vida. Onde foi que eu dei o ensinamento para elas?
Ah, pois é, irmão Alexandre. Você deixou de qualquer jeito, você não falou. Pois é. E aí? A cobrança não vai vir sobre a vida de vocês, vai vir sobre a minha vida, sobre a minha casa. E de quem é a responsabilidade? Às vezes até brinco que às vezes eu mostro alguns filmes em casa, a Maria olha assim, de onde você tirou isso? É verdade, meus irmãos. Há coisas que tocam a nossa vida de uma forma assim que às vezes a gente fala, tenta mostrar por atitude, mas eu tento mostrar de todas as formas possíveis como o Senhor faz, como Ele trabalha, o que Ele quer fazer na sua vida. Então, meus irmãos, trago para os irmãos que o tempo da colheita está chegando, é um tempo de preparar o novo solo. Depende apenas de você. A minha escolha eu já tomei, eu já fiz a minha escolha de como eu quero fazer. Não é fácil. Mas a pergunta que eu trago para os irmãos é que, como vocês querem fazer a partir de agora? Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, fiquem em pé por gentileza. Aleluia. Glória a Jesus. Quem tiver alguma causa especial que seja na frente, Aleluia. Graças pode tomar. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, Santo tu és, Jesus. aleluia. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Deus Pai de bondade, obrigado, Senhor, pelo seu amor sobre minha vida, Pai, por me proporcionar esse momento de estar diante da tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa dar ousadia para eles, Pai, através do Espírito Santo. Que o Senhor possa tirar a covardia de vossos corações, Senhor. Que o Senhor possa tirar toda a distração que esteja paralisando as suas vidas. Que eles possam, Pai, levar a tua palavra, Senhor, assim como o Senhor tem chamado a cada um de nós. Que o Senhor possa desenvolver, Senhor, esse ânimo, Pai. Nascer novamente essa chama em vossos corações, assim como no dia que aceitaram o Senhor. Pai, que seu bálsamo possa trazer sobre cada vida, Pai, cada um, Senhor, que tem apresentado essas petições diante de Ti, Senhor. São causas que só o Senhor conhece e pode alcançar, Pai. Mas assim, Pai, eu levanto minhas mãos para pedir ajuda a Ti, que eu preciso do Senhor, todos os dias e a cada momento, Pai. Que o Senhor possa nos renovar, Senhor, nos livrar de todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa guardar nossos passos onde entrarmos e sairmos. Que o Senhor possa tocar em nossas mãos para que tudo seja santo e maravilhoso para Ti. Que nossos olhos, nossos ouvidos e nossa boca, Senhor, seja para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Agradeço, Pai, pela vida dos Teus servos nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor. Que o Senhor nos leve em segurança. Nós agradecemos, Pai. E acima de tudo, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, revigorando a vida do nosso pastor, Senhor. Ele tem cuidado de nós da forma, Pai, tão maravilhosa, que o Senhor possa recompensar a sua vida, a sua casa, Senhor, por tanto esforço. Que ele possa ver com os seus olhos humanos, Senhor, todos os frutos, Pai, que ele tem plantado sobre esta terra, para que teu nome seja engrandecido, Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Palavra de Deus.